Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos manter a energia em alta porque só estamos começando, né? Graças a Deus, depois de alguns empecilhos nos últimos anos, nós voltamos à possibilidade de ter o nosso Videira Camp nos dias de carnaval, nos dias de retiro de carnaval. Confesso aos irmãos que para mim é algo extremamente importante. Já há alguns anos eu tenho sido convidado para participar de uma conferência que acontece nesses dias lá no Nordeste. E antes eu não sabia. Quando fui convidado pela primeira vez, fiquei todo animado, né? Até porque o irmão lá ia me abençoar com a viagem, com a ida e tudo. Mas aí quando eu fui ver no calendário, achei a data estranha e descobri que o evento é realmente nos dias de carnaval. Eu falei, meu irmão, sinto muito. Mas no retiro, no dia de carnaval, no retiro eu não falto não. E graças a Deus podemos retomar esse ano nosso tempo aqui. Queridos, como está projetado ali, nós vamos falar sobre discipulado baseado na vida particularmente do apóstolo Pedro. Então, a vida de Pedro, o caminho do discípulo, onde nós vamos ver 6 mensagens, na verdade eram 7. Eu tive que fazer uma adaptação porque eu fiz a contagem das nossas reuniões errado. Mas fiz uma adaptação, nós vamos ver 6 mensagens que vão passar pela vida de Pedro, com quem nós vamos aprender etapas, momentos diferentes na vida do discípulo, uma vez que todos nós somos discípulos de Cristo Jesus. E esse vai ser o nosso objetivo nesses dias. Então, antes de mais nada, vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo nosso tempo essa noite. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar com o Teu Espírito para que nossas mentes e corações estejam focados na Tua Palavra, possamos aprender e responder aquilo que o Senhor vai nos falar. Continua conosco, Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, quem era Pedro? Pedro era filho de Jonas e irmão de André, também apóstolo. Pedro nasceu em Betsaida, cidade às margens do Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, é o mesmo lugar. Pedro era um pescador, era um homem sem muitos estudos, quando nós comparamos, por exemplo, com um Paulo, mas ele não era, de maneira nenhuma, alguém iletrado, não era um analfabeto. Eu estou destacando isso porque eu já ouvi gente falando, olha, Deus usa um iletrado, um analfabeto como Pedro, como André, como João, porque eram todos pescadores, né? Como é que não vai usar você? Então, essa é uma ideia até um pouco preconceituosa com os pescadores de hoje. É provável que a maioria dos pescadores não tenha feito um curso superior, né? Nenhum deles é formado em física nuclear ou qualquer coisa assim, mas o fato é que, pelo menos há 2000 anos atrás, eles não eram ignorantes, não eram iletrados, não eram analfabetos. Por exemplo, Pedro falava, obviamente, o aramaico, e ele escreve suas cartas em grego, a língua franca da época. Então é uma pessoa que já se adaptou ao momento que está vivendo, era alguém que tinha certas habilidades úteis ao Senhor. Pedro era alguém também de uma personalidade extremamente forte e um notório dom de liderança. Ele era o homem casado, na verdade ele é o único dos apóstolos que nós sabemos que era casado, isso não significa que os outros não eram, porque em determinada passagem Jesus cura exatamente a sogra de Pedro, que estava com febre. Ele fixa a residência em Cafarnaum, um tipo de centro de operações para Jesus em seu ministério. A partir dali, ele vai ficar bastante tempo em que ele opera na Galileia, onde obviamente fica Cafarnaum. Nessa cidade, Pedro tinha o que podemos chamar de uma empresa, né, de pesca em sociedade com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e também com seu próprio irmão André. Pedro foi levado a Cristo por André, o seu irmão. E desde que foi chamado por Cristo, irmãos, para ser um pescador de homens, ocupou naturalmente um papel de liderança no colégio apostólico, entre os apóstolos. Seu nome figura em primeiro lugar em todas as listas dos nomes dos apóstolos nos evangelhos. Foi, sem sombra de dúvidas, o líder dos apóstolos antes da morte de Cristo
e um destacado líder depois da ressurreição de Jesus. Foi o homem que abriu as portas do evangelho tanto para judeus como para os gentios. Porém, com o passar do tempo, é o que a gente verifica no livro de Atos, Pedro se caracterizou mais com um ministério judaico, e aí, inclusive, nós lemos isso em Gálatas 2,7. Paulo, no caso, falando: ao contrário, reconheceram que a mim, Paulo, né, havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aos gentios, assim como Pedro aos circuncisos. Então, isso foi depois do desenrolar dos anos. A tradição da história da igreja registra que Pedro morreu em Roma durante a perseguição de Nero, provavelmente no ano 64. Ele foi crucificado de cabeça para baixo por causa do seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor e Salvador. Pedro, irmãos, é uma das figuras mais amadas e admiradas do Novo Testamento, se não de toda a Bíblia. Pedro chega mais perto de nós do que qualquer um dos seus colegas apóstolos. Nós reverenciamos Tiago, o irmão do nosso Senhor, por sua austera santidade. Nós esprememos os olhos no esforço de seguir, né, fazemos uma força para seguir João, até as alturas da sua serenidade, onde o seu doce temperamento o havia levado. Então, há outros que nós admiramos, até mesmo Paulo. Paulo é um modelo de compromisso, de perseverança, de capacidade, que às vezes parece até inalcançável. Mas Pedro, irmãos, por outro lado, é extremamente humano. Ele é extremamente parecido conosco nos seus altos e baixos. Ele é extremamente parecido conosco porque é rodeado de limitações. Somos encorajados, irmãos, a pensar que se o grande oleiro, o nosso Senhor, foi capaz de fazer algo até mesmo com alguém como Pedro, com certeza ele pode fazer conosco também. Creio que a razão para tanta identificação com Pedro é sua visceral humanidade. Ele é aquele que você percebe logo de início que não é um santo, obviamente na forma pejorativa da palavra, que caminha ou flutua a um palmo do chão. Ele é aquele que acerta um gol de placa, depois dá uma canelada, estando de frente para o gol e joga para fora. Então, diante disso, meus irmãos, das suas montanhas de sucesso, aos seus vales de fracassos, nós nos identificamos com ele nas suas contínuas tentativas de acertar. Ele também é paradoxal, ele é contraditório, ele é humano, ele é como eu e você. Mesmo que tenhamos personalidades mais acanhadas, talvez, ou até introvertidas do que Pedro, todos nós oscilamos na nossa caminhada cristã entre coragem e covardia, ousadia e medo, entendimento e ignorância. E assim, nos identificamos muito com este homem. Certo homem comprou um campo que o inexperiente proprietário anterior havia desistido de tentar cultivar. As sementes simplesmente não respondiam. Aí o novo proprietário fez um teste com o solo e descobriu que o solo estava esgotado. Não tinha nutrientes, ele não tinha como alimentar a semente que era colocada ali. Porém, nada disso aconteceu sem que houvesse uma solução, houvesse um jeito de se resolver isso. E aí, quando ele consertou a terra começou a responder. Eu creio, meus irmãos, que Pedro é essa pessoa que talvez até a sua conversão não apenas era alguém comum, normal, até abaixo da média ou na média, e que com a conversão se transformou em uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que desabrochou, para usar aqui a ilustração do solo, porque agora, nas mãos de um competente agricultor como Jesus, estava no jeito certo, sendo cuidado, sendo tratado. E assim eu creio que aconteceu com ele. Então, nada disso que aconteceu na vida de Paulo aconteceu antes de uma longa caminhada, o que para nós é um estímulo. Entre o pescador tempestuoso e perdido, até chegar, irmãos, ao mártir lá na década de 60, que se via indigno, muita coisa aconteceu. E essa caminhada que eu gostaria de passar com os irmãos nos próximos dias. Como o discipulado se desenvolve na vida de alguém, como eu e você, e como essa pessoa pode ser usada para a glória de Deus.
A nossa primeira mensagem, irmãos, tem como título o chamado do discípulo. E eu queria chamar você para Lucas capítulo 5, onde nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, com os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queria compartilhar com os irmãos, queridos, 4 princípios relacionados ao discipulado que nós vemos neste encontro, neste primeiro encontro de Pedro com Jesus. Em primeiro lugar, para nós entendermos o versículo 1 até o versículo 3, o ensino possui um papel fundamental no chamado ao discipulado cristão. O ensino possui um chamado fundamental no chamado, um papel fundamental no chamado ao discipulado cristão. Então, como vocês viram o texto, irmãos, Jesus está num momento de ensino, algo extremamente comum nos seus dias. E eu acho extremamente propício que o chamado desses homens aconteça neste ambiente, porque, por causa da multidão, Jesus pede para usar o barco de Pedro, certo? Da sua empresa de pesca, para ficar mais alto, para usar como uma plataforma da qual ele possa falar melhor para as pessoas. Nós não temos ideia se tem dezenas ou centenas de pessoas ali. E aí, falando ali, meus irmãos, do lado, você tem o pessoal naquele esquema do um olho no gato, outro no peixe, né? Um olho na fritura e o outro, entendeu, né? Eles estão ali consertando as redes, mas estão ouvindo a mensagem de Jesus. Eles estão ali prestando atenção no que Jesus está ensinando. E esse primeiro princípio, irmãos, é importante porque várias vezes eu gostaria que isso fosse um assunto que a gente pudesse tratar uma vez e a coisa desaparecesse, mas não é assim. Por exemplo, é um grupo de pastores que eu participo, eles têm colocado lá, e os jovens da igreja também viram, uma jovem que eu creio que até é bem intencionada, muito crente, muito fiel, mas ela só fica de ilustração em ilustração, dando lições, dando morais, por assim dizer. Ela pega algo como, por exemplo, um copo mais bonito como esse, um copo de plástico, e diz: se eu for lhe oferecer água, você prefere qual dos dois? E a pessoa diz: é o copo de vidro mais bonito. Diz: é porque nós olhamos a aparência, mas Deus não olha a aparência. Aí todo mundo glorifica. Aí ela faz outra ilustração com iPhone, e assim vai. Muito legal, muito perspicaz. A ilustração tem o seu lugar. Eu acabei de usar uma ilustração aqui do homem que comprou o campo de outro. Mas este não é o ensino que eu me refiro. O ensino cristão sai do livro cristão. Qualquer um que já fez alguns anos de homilética e hermenêutica sabe que quando você está pregando, a ilustração, a explicação está na palavra, ilustração. Ela traz luz sobre aquilo que você está ensinando, mas não é um ensino. Eu não posso chegar aqui, irmão, de contar uma ilustração para vocês. E aí daí vocês vão tirar
o aprendizado. Ela precisa estar ao lado, ajudando o ensino bíblico. E hoje isso é extremamente importante, irmãos, porque você pega mensagens onde o ensino bíblico não existe. E nós vamos para, às vezes, livros onde o ensino bíblico não existe. O discipulado é um aprendizado contínuo que começa na conversão, mas continua a cada dia da nossa vida, através de cada influência que possamos ter, onde aprendemos mais e mais do Senhor. Agora, é importante destacar, especialmente nas últimas 2 décadas, com uma ressurgência do interesse pela teologia, o que é maravilhoso. Mas o que eu me refiro aqui, meus irmãos, não é apenas encher a nossa cabeça de conhecimento. A teologia, a doutrina correta, a sã doutrina é extremamente importante, ela nos protege, ela é um guardrail, né? Aquela mureta de metal, geralmente, que tem na beira da estrada, para que se você tiver que bater, você bate ali e volta. Você não cai no precipício. Essa é a sã doutrina, nos protegendo. Mas ela não pode ser divorciada de um entendimento mais visceral, mais apaixonado, que transforme a nossa vida. Que eu olhe para o texto e responda de alguma maneira. É aí, meus irmãos, que começa o processo daquele que um dia nós vamos conhecer como o apóstolo Pedro. Começa com o ensino um dia à beira do mar da Galileia. Aliás, esse lugar, irmãos, é tremendo porque ele vai aparecer quase no final do nosso retiro, em outro encontro de Pedro com o mesmo Jesus, em uma circunstância completamente diferente. Mas perceba como que até nisso Jesus está ensinando através das circunstâncias e outros meios que ele usa. E o ensino é algo que precisa estar fundamentalmente ligado ao discipulado cristão. E aí, continuando, irmãos, versículos 4 até o 7, nós temos nosso segundo princípio dessa noite. O chamado ao discipulado desafia os limites da fé humana. O que acontece aqui nesse trecho? Por que a fé humana está sendo desafiada? Você tem ali do lado pescadores, e você tem ali, falando às multidões, um rabi, e de profissão, carpinteiro. Alguém aqui já teve alguém que não é do seu ramo, dando pitaco no seu ramo? Você já pensou se eu tivesse a ousadia de virar para o James? James, não é assim que você empunha a arma. Se eu tivesse a ousadia de chegar para o Airo e falar assim, Airo, eu acho que esse seu diagnóstico não está certo. Do alto das minhas muitas temporadas que eu assisti de plantão médico. Mas aqui você tem um camarada que é mestre na madeira. Você precisa compreender, meus irmãos, que eles ainda não sabem quem é esse jovem de 30 e poucos anos. Talvez até seja provável que alguns ali tenham dito, ele é de Belém, melhor ainda, desculpa, ele é de Nazaré. Ele é filho de José, o carpinteiro, e como era costume da época, ele era carpinteiro como seu pai também era carpinteiro. E aí o que ele faz? Ele chama a esses pescadores e diz que eles lancem as redes novamente. É o que está no versículo 4. Eles estão na beira, diz, vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. E aí Pedro ainda se dá o trabalho de explicar, mestre, por que ele está usando mestre aqui, irmãos? Não, pastor, porque ele já se converteu. Não, porque Jesus estava ensinando. A posição, irmãos, do rabi, ou do rabino, se você quiser uma palavra moderna, era reconhecida, ele já tinha essa posição por aquilo que ele estava ensinando. Isso era extremamente comum, as pessoas reconhecerem alguém como um mestre, professor, é a mesma palavra, um rabi, e seguirem esta pessoa para aprenderem com ela. Às vezes, inclusive, deixando família, deixando casa, deixando profissão. Então, aquilo que os apóstolos estão fazendo aqui não é inédito. Eles estão seguindo a tradição de seguir alguém que mostrava competência no ensino da palavra. Por isso que ele chama de mestre, como qualquer um naquela multidão chamaria também. E aí ele explica, nós trabalhamos a noite inteira. Na verdade, ele usa a palavra, nós nos esforçamos a noite inteira. E, irmãos, eu recuaria. Ah, não, então tudo bem, eu só queria dar uma sugestão, eu só queria dar uma opinião. Porque eu não sou pescador. Na verdade, na minha vida inteira, eu só peguei 2 peixinhos. Porque eu enchi a paciência do meu pai tanto para pescar,
que aí com meia hora eu já estava desinteressado. Eu falei, não, agora a gente vai ficar. Eu aprendendo, nunca mais pedi. Ainda peguei 2 peixinhos desse tamanho lá no Ribeirinho e nunca mais voltei, porque não é a minha praia, literalmente. Eu não tinha competência para dar um conselho aqui. Mas Pedro volta atrás, mesmo na sua ressalva, e diz, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Alguém tem ideia do porquê que isso acontece? Será que Jesus falou com muito ímpeto? Será que Jesus falou de uma maneira que diz, olha, ou você me obedece ou não? Será que Jesus era muito forte fisicamente e intimidou a Pedro e todos aqueles homens lá? Que detalhe, também trabalhava braçalmente. Não tinha nenhum magrinho aqui, fraquinho, né? Nutella, não. Era gente de trabalho braçal. Todos eles, quem estava pedindo e quem estava ouvindo. Eu queria que a resposta, irmãos, estava porque Pedro estava impactado por aquilo que havia ouvido. Assim como seria, irmãos, nos próximos 3 anos, milhares e milhares de pessoas seriam impactados pelas mensagens, pelos sermões, pelas palavras até breves de Jesus. Pedro e os outros foram impactados nesse dia. Ou seja, o ensino abriu a porta para o discipulado. E agora, ele está desafiando para que eles tivessem capacidade de ir além do que a sua fé humana podia deixá-los ir. E aí o texto fala que eles obedeceram, lançaram e pegaram tanto peixe, diz o versículo 7, que ambos os barcos, porque os seus amigos trouxeram o barco para ajudar também, estava a ponto de começar a afundar. De novo, irmãos, eu mal sei remar caiaque. Não caique, caiaque. Mal sei remar caiaque. Eu não entendo de barco, mas um objeto que foi feito para flutuar, quanto peso você tem que colocar dentro dele para que ele corra o risco até de afundar? E Jesus faz isso, irmãos, para corroborar o ensino que ele havia ouvido. A fé do discípulo precisa ser desafiada, precisa ser levada a ir a lugares onde ele não foi ainda, ele não fez ainda. Isso acontece, irmãos, na sua conversão, isso acontece no seu caminhar com o Senhor. Toda vez que você vê a sua vida entrando no marasmo, entrando na mesmice, ou até mesmo enfraquecendo de fato, enfim, é porque você está recuando na sua fé, você para de acreditar que pode fazer aquilo que o Senhor lhe diz que você pode fazer pela sua graça e pelo seu poder. A fé, meus irmãos, não é um salto no escuro. A fé não é fazer alguma coisa simplesmente tirada do ar por nada. A fé sempre é baseada em uma ordem comprovada por um Senhor que faz na nossa vida, que fez na nossa vida no passado e quer fazer agora também. Absolutamente nenhum desafio que Ele coloca na minha vida, agora ou no futuro, está fora da minha capacidade de crer pela graça dEle. A não ser que eu recue. A não ser que eu não aceite crer de que Ele vai me capacitar a fazer aquilo que Ele está dizendo para eu fazer. E aí eles pescam isso tudo. E é interessante, meus irmãos, que com certeza esse era um momento de extrema alegria. Eles ouviram o ensino, foram desafiados, eles tiveram o seu desafio da sua fé, eles responderam a esse desafio e ela pagou, ela presenciou aquilo que deveria. E aí, meus irmãos, no versículos 8 e versículo 9, no meio, aliás, de toda aquela alegria, nós temos uma reação inusitada. Pedro responde em quebrantamento diante daquilo que estava vendo. Nossa terceira lição é a seguinte: o chamado ao discipulado deve nos surpreender quanto àquele acraseado que nos chama. Porque o que acontece com Pedro agora, irmãos, é que ele tira os olhos do milagre e passa agora a contemplar o autor do milagre. Ele tira os olhos daquela quantidade absurda de peixe, que eu tenho certeza fez uma enorme diferença, um enorme impacto na vida econômica de Pedro, João, Tiago e André. Porque eles voltaram para casa, ou voltariam para casa de mãos abanando. O seriado que está passando, inclusive, já
algum tempo, explorou isso de como se ele estivesse devendo os impostos a Roma. Aquilo não está na Bíblia, mas é uma boa alternativa. Ou talvez algum tempo que ele não conseguia uma produção dessa e vivia no aperto, né? Só que agora, esses 4 homens, inclusive Pedro, estavam nadando em peixe, automaticamente nadando em dinheiro. E qual a reação dele, meus irmãos? Ele se prostra aos pés de Jesus, versículo 8, e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Irmãos, o chamado ao discipulado deve apontar a nossa vida, surpreender a nossa vida por causa de Jesus, não por causa de qualquer outra coisa. Uma das maiores críticas que se tem a algumas pregações hoje é que elas focam na oferta, inclusive desonesta, de resolver problemas circunstanciais das pessoas. Seu casamento que está destruído, o seu filho que está nas drogas, ou a sua enfermidade que foi diagnosticada. Sim, o Senhor pode restaurar casamentos. Sim, o Senhor pode tirar o filho da droga. Sim, o Senhor pode curar a enfermidade. Tudo isso. Agora, eu não sei se ele vai. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós convidamos ao discipulado com transparência e com aquilo que realmente é o discipulado, eu posso prometer, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso eu posso prometer. Isso faz parte do chamado ao discipulado. Por quê? Porque eu estou apontando para Cristo de verdade. Estou apontando para o Salvador. E não era só ele, irmãos. O versículo 9 diz que ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Então, meus irmãos, eles reconhecem em Jesus alguém diferenciado. Mas perceba, meus irmãos, que eles não percebem nele um adivinho. Não percebem nele alguém que tem algum tipo de poder, né, humano, alguma coisa assim. Porque a resposta, ou a palavra de Pedro é: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você junta, como Pedro, o ensino de Jesus, e aí você junta com o milagre que ele fez, ele concluiu: eu estou diante de um homem santo. Meus irmãos, nessa altura do campeonato, Pedro não tem a mínima ideia de que ele está na frente do Messias, do Filho de Deus. Concorda comigo? Não tem como ele saber, ainda. Ele não tem como ter essa concepção. Ele conheceu Jesus faz ali 20, 30, 40 minutos, não sei quanto tempo Jesus pregou. Mas ele percebe: eu não estou diante de um homem comum. Com o tempo, ele entenderia que ele, de fato, está diante de um homem completamente incomum. Diferente de qualquer outro que ele jamais conheceu antes ou depois. Nós sabemos disso. Mas hoje, irmãos, quando nós estamos num cenário completamente diferente, uma cultura onde, de fato, Jesus, mesmo mal conhecido, é conhecido por todo mundo. Pelo menos no Brasil, é muito difícil você encontrar um lugar onde alguém nunca tenha ouvido falar o nome de Jesus. Certo? Aí você pode colocar no mínimo 90% da população do Brasil, excluindo aí lugares muito ermos ou aldeias indígenas. Mas você vai chegar num lugar e as pessoas vão dizer: claro que eu sei que é Jesus. Filho de Maria e tal, todo mundo leu, Alta Compadecida de Suassuna, o pessoal conhece. Só que agora você faz diferente. No discipulado, com o ensino correto, você aponta para quem realmente é o Senhor. Aliás, meus irmãos, esse é um dos maiores desafios no evangelismo de hoje. Confrontar a falsa imagem de Jesus que as pessoas têm na sua mente. Já contei para os irmãos aquele caso em que a pessoa ficou contrariada, irritada com um tom de algo que eu escrevi. Era muito grave, era muito forte. E aí, em determinada altura, a pessoa deixou escapar que esse aí que você está mostrando não é o Jesus que eu creio. Eu perguntei para ela: qual Jesus que você crê? Por exemplo, é o Jesus da limpeza do templo, em que ele faz um chicote de cordas e sarrafeia, não sei se necessariamente nas pessoas, mas para tirar as pessoas dali? Qual Jesus que você crê? Aquele que corrobora o ministério de João Batista, que dizia raça de víboras? E a pessoa teve a ousadia de dizer: mas esse Jesus eu não creio. Eu creio no Jesus que é amor, paz. Só faltou fazer o coraçãozinho. Porque as pessoas querem selecionar e escolher um Jesus que lhes agradam.
Mas quando a apresentação do Evangelho, quando a apresentação da palavra de Deus, quando o discipulado para eles e para nós vem antecipado, irmãos, com o verdadeiro ensino, nós podemos chamar as pessoas para serem surpreendidos sobre o verdadeiro Jesus. Aquele que realmente nós deveríamos dizer: Senhor, se afasta de mim, sou um homem pecador. Mas nós sabemos que Jesus não diz, então tá bom, e vai embora. Não é isso que acontece no texto. No texto que nós lemos, irmãos, nós vemos que Jesus vira para Simão e diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aí eles arrastam seus barcos para a praia, deixam tudo e seguem a Jesus. Como eu disse, eles entram para a escola rabínica desse rabi totalmente desconhecido, que logo entraria em choque com os rabis famosos da sua época, entre os fariseus e saduceus. Mas esse desfecho do nosso texto nos traz uma quarta lição. Ela é a seguinte: o chamado ao discipulado nos aponta um novo propósito para as nossas vidas. Quando nós pregamos o Evangelho, a gente precisa mostrar às pessoas que eles não estão entrando para a nossa igreja, que eles não estão apenas aderindo ao que nós pensamos. Porque perceba, meus irmãos, esses homens jamais na sua vida voltariam, pelo menos não definitivamente, à carreira que provavelmente eles estão aí no mínimo há uns 20 anos, desde a sua meninice, trabalhando junto com seu pai. Seus pais, na verdade, que são dois irmãos, dois pares de irmãos aqui diferentes. Eles vão abandonar anos de dedicação. Eu me lembrei de um amigo nosso no seminário que fez engenharia química. E aí trabalhava numa das empresas que de maior nome, de maior tamanho, em Cubatão, em São Paulo. E aí num culto de missões, ele ouviu uma mensagem e ele entendeu que Deus queria que ele trabalhasse na obra de Deus, que ele fosse para o seminário e buscasse a vontade de Deus sobre trabalhar na obra de Deus. Essa é uma carreira promissora, ele ganhava muito bem, ele era disputado entre as indústrias de Cubatão, aquele lugar ali, onde, pelo menos na minha época de garoto, era um lugar sinônimo de poluição no Brasil, né? Não sei como é que é hoje, mas enfim. Só que aí ele é disputado por Deus primeiro agora. E ele abre mão de uma carreira dessa para servir ao Senhor. O ponto aqui, meus irmãos, é que talvez não aconteça com você de largar o seu emprego para ser missionário, para ser pastor, ok. Mas nós precisamos compreender como que, independente de não mudarmos a nossa ocupação civil, de fato, o nosso propósito na vida muda completamente. Nós não somos mais, ou não nos ocupamos mais com aquilo que nos ocupávamos antes. Nós não acordamos todo dia pensando apenas em ganhar dinheiro, ou em como vamos gastar dinheiro. Nós nos ocupamos cada dia com a missão para a qual nós fomos chamados e a missão que nos alcançou. E é isso que acontece, irmãos, com esses homens aqui. A partir desse dia, eles nunca mais seriam os mesmos e não ocupariam a sua vida da mesma forma. Na verdade, no caso deles, com exceção de apenas um, exatamente o pescador João, todos não morreriam de morte morrida. Morreriam de morte matada. Todos seriam martirizados por causa deste jovem de 30 e poucos anos que o chamou primeiro à beira do mar da Galileia e depois outros em outras situações. Mudança de propósito de vida. Eu queria encerrar, meus irmãos, trazendo algumas reflexões finais nesse texto tão conhecido, tão maravilhoso. Primeiro, irmãos, zelo pela pregação e pelo ensino não pode ser algo opcional em nossas vidas, muito menos em nossas igrejas. Nós dizemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Recitamos Romanos 10. Mas eu creio, meus irmãos, que nem sempre nós vivemos essa realidade. Nos últimos 20, 30 anos para cá, começou, é verdade, uma ressurgência pela sã doutrina, pelo estudo da teologia,
Eu comentava outro dia com um colega que eu não consigo passar 3 meses sem ouvir falar de mais um seminário que se abriu. Especialmente agora, com a tecnologia, né, e o ensino à distância. Toda hora pipoca, nós mesmos abrimos o nosso, em nossa igreja. Então isso é um momento, nesse ponto, maravilhoso. Mas sabe o que eu penso, meus irmãos? Que em muitos casos nós estejamos como aquele, que eu estou me lembrando agora que eu comentava essa semana, que a comida está na mesa, mas ele está pensando em outra. Ou não está mais aguentando aquela comida. Lembrei que essa semana eu estava comentando que eu não gosto de bife de fígado. Eu acho impressionante como a carne pode ser tão cheirosa quando estão fazendo e tão horrível quando você está comendo. Desculpa quem gosta. Tem gente que gosta de jiló também, né? Tem gente que é normal, mas enfim. E eu me lembro, irmãos, que quando minha mãe fazia bife de fígado, por que cargas d'água ela insistia em fazer aquilo, eu não tenho ideia. A gente não queria comer. E olha, não vem de uma família rica, não tinha comida sobrando, não tinha muitas das coisas que até hoje nós podemos ter com a economia mais estabilizada. Era arroz, feijão, aquele bife de fígado e um quissuco, que eu estava falando hoje. E aí a gente não queria comer. Aí a minha mãe, como muitas mães fazem ainda hoje, disse: olha, um monte de criança na África queria comer essa comida aí. E você não está querendo. Fazer aquela chantagem, né? Tem alguns meninos que são meio ousados, que viram para os pais e dizem assim: então manda para a África. A criança está bem, está no hospital, mas passa bem. Né? Pode dar uma resposta dessa. O que isso tem a ver conosco, pastor? Eu não acho nem que seja bife de fígado, irmãos. Eu acho que a nossa igreja, e muitas igrejas hoje, estão virando o rostinho assim, de novo, para alcatra, para picanha, para uma salada sortida, até com aqueles elementos agridoces para quem gosta, né? Um pouquinho de fruta. Muitos de nós, irmãos, estamos em dias de um tremendo banquete. E não compreendemos o impacto que isso tem no nosso discipulado. Cada vez, irmãos, que eu recebo um contato na rede social, porque eu postei uma mensagem do nosso domingo, porque alguém visitou o canal e me achou nas redes sociais, e a pessoa fala da dieta que ela tem, entre aspas. Bem, não deixa de ser dieta, né? Se você comer papelão, ainda é a sua dieta. Mas a dieta que a pessoa tem na igreja que ela frequenta. Eu fico extremamente triste, irmãos. É como se a pessoa estivesse literalmente comendo Doritos, que nem pertence nem a nenhum grupo alimentar, para dizer o mínimo, né? Tá todo dia comendo aquele salgadinho lá, Jumbitos. Não alimenta, faz mal, provoca alergia, mas ela está com a barriga cheia. Será? Mas não está alimentada. Mas nós vemos dias, irmãos, aqui nós não precisamos passar fome. Nem presencialmente e nem virtualmente. De tanto alimento, de tanta coisa que temos à nossa frente. Nós precisamos zelar, irmãos, pela pregação e pelo ensino, para que tenhamos o nosso discipulado com o Senhor protegido a cada dia. Isso começa, é claro, na coisa mais básica da nossa vida, que é o nosso devocional. Passa por uma leitura bíblica constante. Mas o ponto, meus irmãos, é como nós temos recursos e recursos à nossa frente. E a pergunta é, como isso tem se encaixado na nossa organização pessoal? E como temos decidido quanto tempo dedicar ao Senhor para aprender mais daquilo que Ele tem ensinado. Em segundo lugar, irmãos, precisamos desafiar tanto aos outros quanto a nós sobre o que é viver pela fé e uma fé desafiadora. Porque isso vai incluir, meus irmãos, mudanças na nossa vida. Isso vai incluir decisões difíceis. Antes da matéria que estamos agora, nós tivemos uma matéria sobre evangelismo. Eu procurei um material para fazer aquela matéria durante bastante tempo.
encontrei um livro perdido, né, desde a minha época, sei lá, de seminário. Achei outras fontes, fizemos ali um material e nós encerramos com a seguinte dinâmica, não sei se os irmãos lembram, que cada um pegasse um pedaço de papel e caneta e anotasse ali 1, 2 ou 3 alvos evangelísticos. Os irmãos lembram disso? Foi na nossa EBD há 3 meses atrás, se eu não me engano. Precisa levantar a mão. O que mudou na sua vida em relação ao que o Senhor nos deu, a grande sugestão? Desculpe, a grande comissão. Porque não é a grande sugestão. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Sabe por que, meus irmãos, eu não evangelizo mais? Porque falta fé. Quando alguém evangeliza errado, também falta fé. Quando alguém evangeliza cheio dos trejeitos, cheio das coisas, dos utensílios e artifícios, sabe? Cheio dos malabarismos, é porque ele não crê de verdade no evangelho. Mas quando nós não pregamos em absoluto, nós também estamos dizendo, eu não creio de verdade no evangelho. Fulano é duro demais. Fulano é seco demais. Fulano não quer Jesus, não. Beltrano não quer se salvar. Só Jesus. Exato. Jesus e seu evangelho são suficientes. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer, meus irmãos, que o evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez a pregação seja para mim, que estou ouvindo, depois de 40 e tantos anos de vida cristã, seja batido, seja repetitivo, seja algo... Porque eu já sei, mas aquela pessoa não sabe. Mas não é só nessa área, meus irmãos, há inúmeras outras onde a fé ousada, desafiada, vai ser uma resposta àquilo que Deus colocar no meu caminho. É por isso, meus irmãos, que Abraão é reconhecido como pai na fé, porque ele é pai da fé porque ele agiu em resposta ao que Deus falou. Ele agiu em resposta às circunstâncias que apareceram na sua vida. Isso demonstra, meus irmãos, como que o Senhor deseja produzir algo em nós, mas, se o irmão me permite a linguagem até bastante humana, Deus é impedido pela minha incredulidade. Eu me refiro ao que Deus quer fazer no meu coração, e eu digo, Senhor, não. Eu não vou junto, eu não vou cooperar, eu não vou colaborar. Dessa vez o Senhor não vai ver um tamo junto da minha parte, porque eu quero fazer do meu jeito. Cada vez, irmãos, que eu ouço uma mensagem ou um texto sobre perdão, eu me sinto com essa fé desafiada. Porque toda a passagem bíblica que tem sobre o perdão traz sobre si o peso de que nós fomos primeiro perdoados pelo Senhor, primeiro ponto. Mas segundo, de que quando eu faço isso eu vou colher algo bom na frente. Porque o perdão me desintoxica da amargura, me desintoxica de tudo que é ruim na minha alma, não é verdade? Eu vou colher algo bom. O que eu prefiro? Eu prefiro retê-lo. Perdoe-se como Deus em Cristo os perdoou. Maravilha. Mas dessa vez não, porque ele não merece. Mas você também não merece. Mas, contudo, entretanto, e a gente inventa um monte de coisa, porque eu não creio que o que Deus está me prometendo é melhor do que aquilo que eu quero dar para mim mesmo. Falta de fé. Essa palavrinha, irmãos, de 2 letrinhas em português, a gente pode ficar aqui o resto da noite e apontar como cada desafio que você tem enfrentado na sua vida, você não tem vencido, quando não tem vencido, porque você não crê que o que o Senhor tem para você é melhor do que aquilo que o mundo, a carne e o diabo, porventura, possam oferecer. Precisamos, irmãos, portanto, desafiar-nos a termos esta fé ousada, essa fé que segue em frente. Também no discipulado, precisamos destacar a pessoa de Cristo, sua obra, a nossa necessidade de relacionamento contínuo com Ele. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que eu percebi que em alguns círculos evangélicos eu até participei, o evento tomou conta. Nós nos tornamos muitas vezes um evento como o Natal humano, o Natal secular. O Natal secular é o único aniversário
que o aniversariante não é convidado. E a gente fica todo cheio de si, né? Mas eu sei o sentido do Natal. Eu até canto a música, né? Nas estrelas. Mas quando a gente vai para o nosso dia a dia, nosso evento de vida, ou até de igreja, irmãos, a minha preocupação é se a pessoa do Senhor está participando assim, porque esses homens foram convidados não apenas a crer em Cristo, foram convidados a um relacionamento com Ele. Se não me engano, Marcos diz que ele chamou os 12 para estarem com Ele. Ora, o que é diferente de mim e de você? Absolutamente nada. A única diferença, meus irmãos, é que, é claro, o Senhor não está corporeamente aqui ao nosso lado. Mas das cento e tantas pessoas que estão aqui no nosso acampamento, Ele está na lista. Ele está entre nós. Ele participa da nossa vida. E essa presença, irmãos, do Senhor em nossa história, em nossa rotina, no nosso dia a dia, precisa estar muito viva. A realidade do nosso relacionamento com Ele precisa estar muito vivo. E é isso que nós precisamos ser lembrados do nosso discipulado, que estamos caminhando com Ele. Não estamos aprendendo uma noção, não estamos aprendendo uma ideia, nós estamos aprendendo uma pessoa. E o nosso relacionamento com Ele contínuo deve apontar isso. Para terminar, irmãos, eu queria destacar que no discipulado, nós precisamos desafiar a nós e aqueles que vamos evangelizar com essa nova perspectiva de vida que agora está à nossa frente quando seguimos o Mestre. Talvez, como eu disse, não vá mudar a sua profissão, como aconteceu com eles, como aconteceu com a história do meu amigo. Ou talvez até vá. Mas o que precisa, meus irmãos, é que a nossa vida seja lida com esta lente. Que a minha profissão, o título que vem depois do meu nome, não me define. Nem as coisas mais nobres, como por exemplo, Joverci, pai, ou marido, ou filho. Coisas que eu me orgulho muito de ser e adoro ser. Mas elas não me definem. A primeira coisa, meus irmãos, que me define é essa perspectiva do alto na minha existência. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando essa perspectiva é real, é verdadeira, quando nós estamos vivendo, irmãos, o que Jonathan Edwards dizia ou orava, né? Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Lembra dessa citação? Eu sou o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, o melhor cidadão, o melhor pastor, o melhor ovelha, o melhor engenheiro, o melhor médico, não importa. Porque todas as instâncias da minha vida são definidas agora dessa forma. Então, para eles, meus irmãos, foi um chamado bem até um trocadilho poético, né? Venham comigo e vocês vão ser feitos pescadores de homens. Olha que interessante. Pescadores de homens. Ok? Mas como, irmãos, essa nova perspectiva da eternidade, perspectiva da nova vida com Cristo e agora o discipulado, está mudando e moldando a sua vida no seu dia a dia? Será que no ambiente de trabalho você é reconhecido pela uma manifestação profissional do fruto do Espírito? Não, pastor, aí o senhor está misturando as coisas. Tô não. Não tô mesmo. Porque não importa qual é o ramo no qual você esteja trabalhando, o Espírito Santo sabe mais da sua função do que você. Então, se você precisava de um superpoder para ser o melhor profissional que você pode ser, pronto, você já tem. O Espírito Santo está aí. E ele, meus irmãos, manifesta seu poder através de amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, todo fruto do Espírito. Nos ambientes que nós estamos, as pessoas percebem essa nova perspectiva, essa perspectiva eterna na sua vida. Porque, meus irmãos, quando nós vivemos esse tipo de chamado, nós começamos a impactar as vidas ao nosso redor.
Porque a nossa vida é impactada. Então, se alguém chegar para você e fazer um elogio da sua postura, fazer um elogio da sua conduta, do seu caráter, da sua personalidade, é isso que deveria acontecer mesmo. Você pode até ficar lisonjeado, surpreso, mas não totalmente. Porque, meus irmãos, nós vamos passar para um outro texto onde os apóstolos são reconhecidos pelas transformações que eles demonstravam por terem andado com Jesus. Será, irmãos, que nós podemos dizer a mesma coisa? Quantos aqui um casal já estava no final da sua vida e de vez em quando algumas pessoas novas chegavam na igreja? Eles eram um casal que fisicamente até se pareciam, eram da mesma etnia, da mesma faixa etária. E é muito comum um casal já com tanta vivência, com tanto tempo, não fica todo tempo grudado como dois namoradinhos ou recém-casados. Já tem uma firmeza no seu relacionamento. E algumas pessoas chegavam na igreja e achavam que eles eram irmãos de sangue. E depois ficavam constrangidos de dizer assim: "Oh, me desculpe, eu não sabia que era sua esposa, não sabia que era seu esposo. Achei que vocês eram irmãos." Porque as décadas se passaram e o convívio com eles era tão próximo, tão parceiro, em que um pegava os trejeitos, ou pegou os trejeitos do outro. Um pegou o jeitão do outro, por causa da convivência, por causa do tempo que eles passaram juntos. Eu não sei, meus irmãos, se Jesus aparecesse aqui agora, se depois de 4 décadas eu pareceria tanto com ele. Será que eu já tenho os trejeitos? Será que eu já tenho o jeitão? Se ele tem cabelo comprido mesmo, nessa parte eu já estou em desvantagem. Vamos ficar apenas na parte da barba. Mas eu não quero falar de maneira nenhuma de coisa física. Não é isso que a gente está falando. Mas de o impacto de um chamado que muda a nossa vida de tal maneira que nós comecemos a ser reconhecidos como estando andando com o Senhor. Esse é o chamado do discipulado. Lembre-se, meu irmão, você não foi chamado para ser membro de igreja. Você não foi chamado para ser mais um na multidão. Você foi chamado para ser imitador de Cristo, como Paulo diria. Você foi chamado para ser seguidor, como ele mesmo chamou. Você foi chamado para ser discípulo. Que nós possamos, irmãos, ver como o Senhor está trabalhando a vida de vários homens, mas particularmente deste homem, Pedro. Começar a fazer uma ida e vinda entre esses textos e a nossa vida. E nos perguntar se nós temos percebido esse tipo de mudança, essa evolução de chamado, e até mesmo de altos e baixos, na nossa vida também. Que Deus nos abençoe para tanto. Vamos orar. Senhor Deus, todos nós que te conhecemos e andamos com o Senhor, fomos chamados para sermos teus. E nós pedimos, ó Pai, que nós possamos compreender a profundidade desse chamado, as mudanças que ele exige, e como nós precisamos, ó Deus, dar passos de fé, mesmo quando aquilo que nós ouvimos pode não fazer sentido para nós. Possa nos parecer lançar as redes depois de uma noite inteira improdutiva. Mas possamos crer na palavra, no ensino que ouvimos, fortalecendo a nossa fé, por causa daquele que nos chama, e compreendermos a nossa vida não é mais a mesma. Aqueles que estão fora desta vida não têm o ensino que nós temos.
não tem os desafios de fé que nós temos, não tem o ordenador, o comandante, o mestre que nós temos, não tem a perspectiva nova de vida que nós temos. Nos ajuda, Deus, a compreender e valorizar isso e a responder à altura do que tu mereces. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.